Olá, meus queridos alunos, aqui quem fala é a tia Evelyn. Nós vamos para mais uma videoaula. A nossa disciplina de hoje será Artes e nós iremos falar sobre o capítulo 2, página 306, sobre histórias em quadrinhos. Às vezes, uma simples leitura em uma revistinha de história em quadrinhos pode nos ensinar muitas coisas sobre o mundo. Podemos descobrir o prazer da leitura e da apreciação de imagens e símbolos visuais de uma maneira muito interessante, pois a forma como uma história em quadrinhos nos é apresentada, além de divertir, nos ensina diversas lições. As histórias em quadrinhos também são conhecidas como gibis, revistinhas ou apenas quadrinhos e tirinhas. Além da abreviação muito usada, HQs, são histórias criadas em sequência, onde se trabalham formatos que se aproximam de uma maneira específica, usando textos, desenhos e elementos visuais que indicam o teor das mensagens, apresentando as narrativas que podem ser um conhecimento, uma ideia, uma história real ou fictícia. Uma história em sequência é o principal formato para a composição das histórias em quadrinhos, que trabalham também com a apresentação de personagens de diferentes tipos, que compartilham de um mesmo ambiente em cenas que montam histórias dentro de um espaço de tempo. Narrar é uma palavra que possui origem no latim narrare, que significa o mesmo que contar, relatar, descrever ou ainda tornar conhecido, derivada de naros, o que sabe. O principal objetivo destas histórias sequenciadas, apresentadas em pequenos quadros e representando cenas e momentos distintos, é entreter na intenção de provocar diversão e humor de qualidade, passando informações e narrando pequenas fábulas, contos e historietas engraçadas ao mesmo tempo irônicas. Algumas histórias em quadrinhos são bem curtinhas e são chamadas de tirinhas. Elas também servem muitas vezes para criar uma notícia ou um alerta para que a sociedade perceba que algo não está de acordo com a melhor maneira de cuidar do planeta ou da educação. Pode alertar sobre desperdício, consumismo, injustiças e maus comportamentos sociais. Alguns artistas também usaram os meios de criação, que servem para ilustrar as histórias em quadrinhos, e levaram isso para suas telas e para as mensagens da arte. Um destes artistas foi o americano Roy Lichtenstein, que percebeu o movimento da pop art. Roy criava suas pinturas como se fossem grandes histórias em quadrinhos, onde ele protestava sobre a maneira como o mundo estava sendo destruído com o consumismo e a superficialidade, o que era muito comum como temática dos artistas deste período. Também é possível reconhecer nas criações de Lichtenstein o uso de elementos como pontos, contornos, texturas e cores preferencialmente primárias, ou seja, cores puras. Para contar suas histórias, os quadrinistas, como são chamados, os artistas criadores das HQs, trabalham com a linguagem verbal e não verbal. Eles podem desenhar diretamente no papel, ilustrando a mensagem, ou também podem recorrer aos recursos oferecidos por programas de computador. O quadrinista pensa em suas histórias e organiza quantos personagens terão, quem é o personagem principal, e a partir disso vai construindo a sua narrativa em torno de um tema e do personagem. Dentro de cada história em quadrinho, geralmente há balões de falas para indicar mensagem ou também onomatopeias, que são sons provocados por algum atrito, que não são descritos por palavras, mas por imitação do som que chega aos ouvidos. Cada tipo de fala possui um tipo de balão para sinalizar do que se trata aquela narrativa ou sonoridade. Podemos observar aí
como nós já vimos anteriormente lá em português, alguns tipos de balões para formarmos uma história em quadrinhos. Existem sequências de imagens, as quais a ilustração já indica o que acontece na cena, porém, em muitos momentos há necessidade, pelo menos, do uso de um indicador sobre o som produzido na cena. As onomatopeias reproduzem a imitação desses sons e ruídos e fazem com que a história fique mais interessante e emocionante. Geralmente, as histórias em quadrinhos são publicadas em jornais, revistas e periódicos, além de terem fácil acesso através dos meios digitais. Também são encontradas com tranquilidade nas bancas de jornais. No Brasil, um dos quadrinistas mais conhecidos é Maurício de Souza, criador da Turma da Mônica, que hoje também já possui sua série de desenhos animados na TV e na internet. Agora vocês podem fazer os exercícios da página 310 e 311. Então é isso, meus queridos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.